Olhamos para os temas que marcam o dia e a semana nos mercados com a ajuda de Pedro Ortigão Correia da ASC. Pedro, muito boa tarde. Já vamos um bocadinho atrasados, já passaram 2 dias, mas vale a pena ainda olhar para o Conselho Europeu. Gostava de ter o teu comentário sobre o que saiu desta magna... Enfim, não saiu nada de novo, não houve notícia nenhuma a não ser estes comentários agora mais centrados em torno da economia. A questão hoje em dia já está mais do que assumida, que não é uma questão de finanças públicas apenas, essa está a ser resolvida, mas no core de tudo isto está um problema de falta de crescimento económico. E parece que os líderes europeus acordaram, aqui depois dos gritos da senhora Lagarde, dizendo aos senhores acordem porque há aqui um problema económico e isto podemos muito rapidamente entrar aqui numa espiral de travagem brusca em todas as regiões, se ninguém acordar para o facto de que tem que haver mais solidariedade entre os países, porque de facto se há uns que são superavitários, há outros que são deficitários e isso é o que tem que estar na gênese deste Conselho Europeu e não tanto uma questão só de finanças públicas. E neste momento hoje, comparando até com os Estados Unidos, a Califórnia vai dizer outra vez que até março fica sem dinheiro para pagar salários, não se coloca nenhum problema nas bolsas hoje nos Estados Unidos por causa disso, mas nesta cimeira a Alemanha, apesar de reconhecer o problema, medidas foram muito poucas as anunciadas para o crescimento. Não, isto de facto nós somos muito mais lentos que os americanos e por isso é que a economia americana é tão mais rápida e os mercados gostam tanto mais de olhar para títulos cotados nos Estados Unidos do que propriamente títulos na Europa, porque de facto são muito mais rápidos a tomar medidas. Pelo menos aqui na Europa há uma lentidão muito grande, isto parece um bando de dinossauros lentamente a avançarem pela floresta dentro e sem a agilidade de alguns animais mais rápidos. E esse é o problema da Europa, é que de facto demora muito tempo a perceber que existe um problema e depois de perceberem que existe um problema e de admitirem publicamente que existe um problema, passam de facto às medidas. E nos Estados Unidos isso é muito mais rápido, porque quando nós olhamos para o mercado norte-americano e nós olhamos para a economia norte-americana, nós vemos que existem Estados que estão em muito pior estado do que a própria Grécia está. No entanto, existe uma solidariedade enorme dentro daquela União Federal, porque de facto é um país como um todo e fala uma só voz. E isso tem uma diferença enorme, porque vai sempre existir diferenças entre Estados. É impossível nós acharmos que, por um lado, há países que podem enriquecer na Europa vendendo produtos finais muito caros, há países mais baixos que vão acabar por comprar esses produtos, mas depois vão ter que, de certa forma, ser financiados para os poder comprar. Então tem que haver aqui uma solidariedade para que esta economia continue a crescer. E, de facto, o grande problema hoje em dia é um problema de falta de crescimento económico, coisa que nos Estados Unidos, enfim, nem se discute, porque essa solidariedade faz parte da própria Constituição. E o outro problema, além do crescimento económico, é um mais urgente de resolver, pelo menos assim parece, que é o acordo na Grécia. 70% de perdão em vez de 50%. Era uma notícia que os mercados já descontavam, Pedro. Este é um problema sério já. Os mercados já descontavam, basta olhar para o valor ao qual está a transacionar aquela dívida. O mesmo acontece em relação à dívida pública portuguesa. Os valores a qual elas transacionam no mercado secundário são uma espécie de indicadores de quanto é que o mercado está à espera que aquela dívida acabe por não ser paga. No caso grego, esse montante era já bastante acima dos 50%. É muito provável que isto acabe por acontecer. Existe agora aqui um problema muito sério de a forma como é que isso vai ocorrer, porque se isto desencadear um evento de default, então existe todo este problema dos credit default swaps e destes seguros. É um problema com uma grande dimensão, ou entretanto já houve tempo para que os investidores começassem, a expressão meio corriqueira, a despachar os CDS que tinham? Eu acho que é um problema muito mais sério do que o que se julga, porque infelizmente hoje em dia, enfim, o lado mau de toda esta criatividade financeira que acabou por financiar a maior parte das economias, sobretudo as economias em vias de desenvolvimento, é que criou uma enorme interligação entre todas as instituições financeiras e uma enorme alavancagem entre os vários produtos. E, portanto, um pequeno evento ali na Grécia pode desencadear um evento muito, muito grande. E esta questão dos CDS é uma espécie de caixinha de Pandora, porque a partir do momento em que for desencadeado um evento destes, nós não sabemos o que pode ocorrer, em que banco e em que proporções. E, portanto, esse é algo em que as pessoas têm imenso receio, porque muito recentemente tiveram um evento da Lehman que ninguém imaginava as proporções que aquilo poderia acabar por ter. E esta questão da Grécia pode provocar uma situação da Lehman, mas com efeitos muito maiores, porque estamos a falar de ativos supostamente com menos risco, que são dívidas públicas, e que teriam um impacto muito maior do que aqueles créditos de subprime do mercado imobiliário. Portanto, a grande questão aqui está, como é que nós vamos, de forma organizada, reestruturar esta dívida? Há várias propostas em cima da mesa, enfim, ainda hoje se discutia propostas de novas emissões indexadas ao crescimento grego, mas enfim, está-se a tentar chegar aqui a um valor um bocadinho mais drástico do que estes 50% que se falaram inicialmente e muito provavelmente vai estar muito mais próximo dos 70% do que dos 50%, porque a grande questão é reduzir o total do valor da dívida grega em função daquilo que é o produto grego e tentar empurrar esse valor muito mais próximo dos 100% e, portanto, largamente afastado dos 180% ao qual nos encontramos
encontramos hoje em dia. Mas depois há o problema, Pedro, do cupão, do quanto é que na nova dívida que vai substituir esta dívida a Grécia vai pagar. Tem-se falado na questão dos privados estarem a dizer que querem 4,5%, a Grécia ali nos 3,5%. Ainda assim, é de esperar que uma Grécia, da maneira que está, cresça 3,5% ao ano que lhe permita pagar a nova dívida, ou estamos, no fundo, a criar um novo problema? É um novo problema. Eu acho que são pequenas, neste momento são discussões de pormenor. Enfim, há aqui uma ideia de tentar indexar esse cupão a uma espécie de um crescimento económico grego para que não exista aqui um peso tão grande, porque é impossível um país que está em decréscimo ou a crescer muito ligeiramente ter que suportar uma dívida que tem um valor muito acima desse mesmo crescimento e, portanto, financeiramente é completamente impossível. Ao mesmo tempo, existe também aqui uma certa relutância de injetar mais dinheiro num país que está totalmente decrépito para que depois esse dinheiro acabe por fugir pelas próprias fronteiras. E, portanto, ainda mais numa altura em que se leu hoje que o Primeiro-Ministro nem sequer leu o memorando que a Grécia assinou com a Troika. Deve haver imensas conversas de bastidores e deve haver imensas guerras entre eles, mas neste momento eu penso que a situação já está um bocadinho fora do controle do próprio Primeiro-Ministro grego. Eu acho que aquilo que está a ser discutido hoje em dia é que parte deste controle orçamental da Grécia seja feito em Bruxelas, enfim, ou seja feito em Frankfurt, mas que não seja feito lá para que seja feito por alguém, no fundo. Seja feito por alguém com o mínimo de seriedade, para que exista um bocadinho, para que a confiança volte aos mercados. E esta é que é a grande questão. E quando nós olhamos para Portugal, nós vemos aqui, se calhar, agora um problema de falta de boas relações públicas do país, porque, de facto, nós temos feito tudo muito bem feito e continuamos a ser colados à Grécia, porque provavelmente não fomos capazes de explicar que estávamos a cumprir tudo aquilo, todos aqueles pontos, aqueles 20 e muitos pontos que a Troika nos exigiu, desses todos apenas 4 estarão parcialmente a ser cumpridos, enquanto que na Grécia metade não está, não é? E porque esta colagem à Grécia, em vez de ser uma colagem, por exemplo, a uma Irlanda, em que, do ponto de vista dos mercados, até está a ser bastante melhor percebida do que Portugal? Eu acho que aí há duas questões a apontar. Por um lado, o facto de centralmente não haver apoio suficiente por parte, por exemplo, do Banco Central Europeu para continuar a comprar a nossa dívida e fazer baixar o valor das taxas de juros implícitas da nossa dívida. Essa é a questão número 1. Enfim, viu-se o que fizeram ontem e hoje, enfim, o valor da nossa dívida começou a baixar ligeiramente porque têm vindo a comprar progressivamente, mas se tivessem começado a fazer isto há 6 meses provavelmente teria sido diferente. Como tem feito na Itália e em Espanha. Como tem feito na Itália e Espanha. E 2, por parte também do nosso governo, provavelmente um maior esforço de PR junto dos investidores seria bastante mais vantajoso. Enfim, ao que eu sei, penso que estão neste momento a executar esse mesmo esforço. Enfim, o Ministro das Finanças estará por Londres à conversa com investidores, mas isso tem que ser feito de forma muito mais recorrente. Tem que haver, por um lado, um esforço maior por parte de Portugal de fazer uma propaganda positiva quanto à execução do memorando da Troika e, por outro lado, centralmente, tem que também haver um esforço por parte do Banco Central Europeu ao comprar a nossa dívida de forma a que este valor vá descendo para que a percepção no mercado mude. Porque, caso contrário, vamos continuar a estar colados à Grécia, provavelmente de forma injusta, quando devíamos estar muito mais próximos da Irlanda, porque em termos dos pontos da Troika que nos foram exigidos a cumprir, já os cumprimos quase todos na integralidade, enquanto que Grécia nem sequer metade deles os foi capaz de cumprir. E o mercado ainda não percebeu essa diferença. Ora, para ele perceber, precisa dessas duas coisas. Por um lado, um maior esforço por parte de Portugal em publicitar e depois por parte também das instituições europeias de acalmarem esta taxa de juros, entrando no mercado, intervencionando no mercado, comprando as próprias emissões portuguesas, de maneira que os juros vão baixando e depois o mercado começará a fazer as suas contas. Enfim, nós hoje vimos vários analistas comentarem positivamente a atuação do mercado português e isso, à medida que nós formos aumentando o nosso pior junto desses investidores, passando a informação daquilo que estamos a fazer, acaba depois por se espalhar muito mais essa informação. E depois acaba por ser um bocadinho ingrato, porque se os mercados se comportarem bem no dia em que nós vamos emitir dívida de curto prazo, se houver uma baixa desse custo, de repente já somos bons alunos, mas para haver essa baixa o BCE tem que intervir e, portanto, às tantas, parece que não é tanto o que estás a fazer internamente, mas mais o que toda a gente está a fazer por fora por Portugal. Nestas emissões de muito curto prazo, 3 e 6 meses, como esta que aconteceu hoje, são emissões que são muito mais tomadas internamente do que externamente. Essa aí, enfim, esse mercado está mais garantido pelos nossos próprios investidores nacionais, quer através de veículos cá, em Portugal, quer fora de Portugal. A intervenção do Banco Central Europeu é mais a nível da dívida que já existe em transação no mercado. E essa não é tanta das emissões primárias, mas tem mais a ver com a própria emissão secundária. Mas, de facto, tem a ver com isso. Esta percepção dos juros não é mais do que uma materialização da percepção de risco por parte dos investidores.
Pedro, e a questão que se coloca também para Portugal, infelizmente, é se vamos precisar de um novo resgate. Nós já vimos esta história acontecer. Quando há rumores, o mercado quer mesmo é testar esse rumor. Achas que vamos chegar aí? Eu acho que todas as opiniões aqui são válidas. Hoje houve vários artigos, uns mais positivos, outros mais negativos. Enfim, no FT há dois artigos interessantes. A imprensa internacional nunca é muito simpática. A imprensa internacional, o FT, por tradição, é eurocético e normalmente, em termos de informações financeiras, acabam por vender mais as negativas do que as positivas. E, portanto, existe aqui uma certa intenção também de, se calhar, tentar encontrar mais lados negativos do que lados positivos. Agora, qualquer opinião é válida neste momento, porque não vai depender apenas de Portugal. Aquilo que nós estamos a fazer está a ser bem feito, mas tudo vai depender das condições do mercado. Quando chegarmos ao final de 2013 ou ao primeiro semestre de 2014, onde de facto vamos ter que ir ao mercado pedir dinheiro. Se fosse hoje, não iríamos conseguir, iríamos certamente pedir um segundo pacote de ajuda, porque as taxas praticadas no mercado seriam totalmente insustentáveis. No entanto, daqui a 2 anos e meio, quando nós lá chegarmos à fase de fazermos as primeiras emissões sozinhos, sem rodinhas na bicicleta... E achas que é em 2013 que isso vai acontecer? No final de 2013 há uma primeira emissão, mas a grande fatia vai ter que ser feita no primeiro semestre de 2014. E aí vai depender da situação, da conjuntura internacional, que vai estar muito mais fora do nosso controle do que nós possamos imaginar. Mas até lá, somos obrigados a ser bons alunos, somos obrigados a ter as nossas contas em dias e, pelo caminho, se formos capazes de fazer alguma publicidadezinha positiva em relação ao bom trabalho que estamos a fazer, melhor ainda, porque cria-se um ambiente muito mais positivo. Precisa haver um goodwill também criado em relação a Portugal. Tem que se criar, tem que haver execução, os números têm que estar certinhos e tem que, sobretudo, haver credibilidade, porque o mercado é feito de confiança. E se nessa altura houver confiança em Portugal e houver uma certeza de que somos muito mais sérios do que são os gregos na gestão das suas contas públicas, e se o mercado estiver simpático, então provavelmente vamos ser capazes de manter esse goodwill por parte dos investidores. Pedro, e olhando aqui para a banca, que vai apresentar resultados que deverão ser os piores de sempre, pelo menos desde que entramos no euro, o que é que isto nos diz da banca como investimento e também da banca como sítio onde nós estamos habituados a ver segurança em Portugal? Enfim, a questão da banca ficou bastante aliviada desde que, em dezembro, veio esta notícia de que o Banco Central Europeu ia ceder linhas de crédito a 3 anos de forma ilimitada. E, portanto, quanto a mim, este risco real que existia de solvência da banca, não só em Portugal, mas também a nível europeu, enfim, olhando para estes países mais próximos, que começam também a ter o holofote da dívida em cima, que têm montantes muito superiores de dívida do que Portugal. Essa situação do risco real da banca, penso que foi bastante reduzida a partir do momento em que o Banco Central Europeu disse que cedia estas linhas contra garantias e contra colaterais a 3 anos. Dito isto, a realidade que foi a banca nos últimos 10 anos, comparado com a realidade que vai ser a partir de agora, vai ser totalmente diferente, porque quando nós olhávamos para o crescimento do PIB mundial, que crescia, enfim, a 1 dígito, a valores muito elevados, mas a 1 dígito, e vimos a banca a crescer de forma consecutiva a 2 dígitos em todas as regiões, havia algo de errado. Havia um desfazamento grande, porque por um lado, de facto, a banca criava valor ao ter novos produtos, ao ser capaz de se reinventar constantemente, mas uma das grandes dimensões de criação de valor da banca era a capacidade de imprimir notas, de forma estruturada, através dos produtos e da forma como basicamente iam abrindo o seu balanço e cedendo liquidez. Ora, a fase na qual nós estamos agora é uma fase exatamente contrária. Não é uma fase de alavancagem, é uma fase de desalavancagem. Portanto, a banca vai ter que regressar a um padrão de criação de valor distante deste antigo que era carregar no botão multiplicador da cedência de liquidez, que de facto criava bastante valor. E, portanto, o quadro da banca daqui para a frente vai ser drasticamente diferente daquilo que foi até agora, porque este grande motor de criação de resultados, que era a expansão dos balanços via cedência de crédito, vai deixar de estar. E, portanto, vamos entrar aqui num ambiente muito mais próximo do crescimento da própria economia. Portanto, a banca vai crescer muito em linha com aquilo que a economia vai acabar por crescer. Essa questão era uma das que o Nomura colocava relativamente ao Banco Central Europeu, tornando aqui esta questão um bocadinho mais macro, que até que ponto não seria perigoso o Banco Central Europeu estar a avançar com estas linhas de liquidez, sobretudo se todos os bancos forem atrás deste dinheiro, porque os bancos vão ficar carregados de dívida sénior e isso pode trazer algum risco para os outros ativos que os bancos remuneram também para os investidores. É um perigo também, há lados negativos destas cedências ilimitadas de liquidez? Claro que há lados negativos, porque uma cedência limitada de liquidez não é mais do que estarmos a imprimir dinheiro de forma descontrolada. Ora, a partir do momento em que nós imprimimos dinheiro de forma descontrolada, esse dinheiro deixa de ter o mesmo valor do que tinha antes de se carregar no botão das impressoras. E, portanto, tem que haver aqui algum cuidado na forma como é cedida esta liquidez e como se faz esta expansão monetária.
os bancos, a maior parte dos bancos, enfim, e dos próprios bancos centrais, porque esta cedência de liquidez ia ser feita através de uma cedência aos próprios bancos centrais dentro da região da União Europeia, já vieram dizer que nem todos se calhar vão recorrer a isto. O valor que está estimado desta cedência de liquidez, enfim, falem qualquer coisa, vou falar à americana, em 10 trillions de euros, porque é um montante exageradíssimo. Aquilo que se está a tentar fazer é, alguns países vão dizer, nós não vamos recorrer a isto. Para quê? Para manterem exatamente esta mesma reputação junto das suas instituições bancárias, que outros países não terão se tiverem que ir a esta linha de emergência. Automaticamente ficarão rotulados de, bem, se estes senhores foram pedir dinheiro ao Banco Central do país deles e o Banco Central do país deles foi ao Banco Central Europeu descontar esta linha, é que provavelmente eles não estarão tão bem do ponto de vista financeiro. E, portanto, vai haver aqui provavelmente uma clivagem entre aqueles que se conseguem aguentar sozinhos e aqueles que vão querer recorrer a essa linha de cedência de liquidez. Mas isso não pode ser até na questão dos leilões de dívida pública, porque os bancos não vão buscar dinheiro ao BCE, também não têm grande incentivo para acumular dívida pública, que já não é um ativo que nesta altura seja assim tão AAA. Eles terão, porque esse é o papel mais fácil de descontar junto do Banco Central Europeu. Enfim, a forma como os bancos portugueses têm financiado este último ano e meio tem sido a dar como colateral a dívida pública nacional. Sim, mas a banca portuguesa não será de certo a que não vai aproveitar a liquidez por uma questão de reputação. Imagino claro, que estejas a referir a países que ainda podem ter isso. Ainda há balanço suficiente para ir buscar essa cedência de liquidez ao Banco Central Europeu, porque basicamente a cedência de liquidez entre as instituições parou. Se nós olharmos para indicadores de depósitos overnight junto do Banco Central Europeu, nós vemos taxas absolutamente anormais, nunca atingidas antes. Isto tem a ver com a desconfiança que existe entre as instituições. E, portanto, se as instituições não emprestam entre elas, o sistema tem que arranjar uma forma dessa liquidez voltar novamente sem estrangular o sistema e sem acabar com o financiamento. Porque se nós acabamos com o financiamento, então, de repente, temos uma travagem brusca, e esta travagem brusca vai ter implicações globais, que foi exatamente isso que veio falar a Christine Lagarde. O ponto mais importante, quanto a mim, em relação a esta questão da senioridade da dívida, é que nestes processos não se pode perverter a relação de risco-retorno dos vários instrumentos. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, aqueles instrumentos que têm menos risco não podem, de repente, de um momento para o outro, passarem a ter muitíssimo mais risco para ter a mesma remuneração. Ou manter a mesma remuneração e ter muito menos risco. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a senioridade da dívida. Dívida com mais risco vai ter sempre mais remuneração do que dívida com menos risco. Tal como dívida tem menos risco do que capitais próprios. E este é o verdadeiro funcionamento do mercado. Se nós pervertermos estas regras, o mercado vai arranjar maneira de dar a volta à questão e de voltar a atribuir ratings de risco de forma implícita a algo que depois acabou por ser estipulado em lei, mas que no fundo acabava por ter risco. Nós dizemos de repente de um momento para o outro, não, a dívida grega não tem risco ou tem o mesmo risco da Alemanha. Enfim, os mercados viram ao longo destes últimos anos provar que esse não era o caso. E, portanto, o importante quando se criam estas condições é, primeiro, garantir que o sistema continua a ter liquidez e continua a poder financiar as economias. E depois, por outro lado, criar mecanismos de maneira a que não se pervertam estas regras. Porque se nós pervertermos as regras básicas do capitalismo e da remuneração do capital, então aí acabamos por ter um problema no mercado, que é isso que seguramente não pode ocorrer. Porque não então, se pretende de forma nenhuma. Portanto, eu confio que este tipo de decisões vão no sentido de injetar liquidez ao mercado, mas de forma alguma alterar a senioridade das dívidas, porque se isso acontecer, então o mercado vai arranjar seguramente maneira de atribuir mais risco àquilo que os políticos estão a dizer que não têm risco. E já vimos que os políticos são incapazes, ou pelo menos é muito difícil convencer do contrário. Pedro, muito obrigada. O comentário de Pedro Ortigão Correia da ASC, os temas que marcam o dia nos mercados.